ali debaixo da língua 2, 3 vezes por dia. É uma substância natural, né, doutor? Uma substância natural. Doutor, mas as pessoas elas ainda estão um pouco em dúvida e pediram para o senhor explicar novamente o que é o CBD e por que ele não é fumado, porque as pessoas pensam em cannabis e elas pensam já no uso fumado. A pessoa que fuma, ela está procurando um efeito recreativo. Ela quer relaxar, ela quer viajar no astral, aquela história toda. Isso é dado por um fitocannabinoide chamado THC. Então, a boa, entre aspas, maconha é aquela que tem altos níveis de THC. Nós hoje temos mais de 200 diferentes tipos de cannabis. Cannabis e maconha, a gente vai, tanto faz como tanto fez falar. Como maconha tem um grande preconceito contra, então eu procuro usar a palavra cannabis para não chocar tanto. Mas tem mais de 200 tipos diferentes de cannabis, de concentrações diferentes. E cada doença específica, a proporção é diferente. Eu posso ter esses canabinoides, chamados fitocannabinoides. Eu posso ter eles extraídos da planta, ou eu posso ter eles sintéticos. Eles também são feitos em laboratório. Mas os estudos mostram que se você extrair ele da planta, o efeito é melhor. Porque não é só o canabinoide. É o canabinoide, é o terpeno, é o fenol, é o flavonoide. É uma combinação de fitossubstâncias que fazem o que é chamado efeito entourage, em inglês. Entourage quer dizer comitiva, que é a combinação das coisas. Então, combina. Então, está provado isso no mundo inteiro que sempre o advindo da planta vai ter melhor efeito terapêutico do que o advindo sintético, isolado. Tá? Agora, então existe todo um mecanismo, toda uma ciência para extrair da planta. Então você vai pegar uma planta que não tem praticamente THC, mas tem CBD. Então, se essa planta tiver menos de que 0,3% de THC, ela nem chama maconha, ela chama cânhamo. E o cânhamo, só para vocês terem uma ideia, a independência dos Estados Unidos foi assinada no dia 4 de julho de 1776. As três figuras mais importantes lá eram o George Washington, o Thomas Jefferson e o John Adams. Os três eram plantadores de cânhamo. Depois veio a proibição, mas os três mais importantes da independência americana eram plantadores de cânhamo. E olha que interessante, o papel onde foi assinado a independência dos Estados Unidos era feito de cânhamo. Aí foi proibido, quando chegou na época da guerra, liberaram, porque precisavam de corda, precisavam de rede, porque o cânhamo dá toda a fibra, entendeu? Então, quando tem uma concentração muito baixa, menos de 0,3%, chama cânhamo. E o óleo de hemp, que a gente chama, o cânhamo em inglês é hemp, H-E-M-P, todos os 50 estados americanos, e o Distrito de Colômbia, que é o Distrito Federal, todos está liberado. Então você pode entrar no Amazon.com e comprar CBD e mandar entregar em qualquer estado americano, que nada vai ser questionado. Os 50 estados americanos, o Distrito de Colômbia, o Distrito Federal, estão liberados para CBD. CBD nos Estados Unidos hoje é um suplemento, é considerado um suplemento, não precisa de receita médica. Você vê como é que é diferente. Não precisa de receita médica, entendeu? E é liberado. Você que tem costume de entrar no Amazon.com e fazer compra, não para entregar no Brasil. Ninguém vai te entregar isso no Brasil. Mas você vai entregar um parente seu nos Estados Unidos, tem problema nenhum. Zero. Já aqui no Brasil, doutor, a importância é fundamental que um médico seja um prescritor nós desse tratamento. já fizemos muito progresso, porque a liberação pelo Conselho Federal de Medicina em novembro de 2014 foi muito importante. E a Anvisa mudando da categoria F2, que é narcótico proibido, para C1, que é o que aconteceu em 2015, passou da categoria F2 para a categoria C1, também é um grande progresso. No começo a burocracia era demorada, demorava 3 meses, 4 meses, hoje demora 10 dias. Quer dizer, houve um avanço muito grande
E as autoridades estão entendendo a necessidade disso aqui. Mas por que nós estamos fazendo essa palestra aqui? Porque você que está nos assistindo, você que tem um parente que tem uma dessas doenças, ou outras, porque você não precisa depender da gente aqui. Você entra no Amazon.com, você entra em Books, tem mais de 1000 livros sobre cannabis. Tem mais de 30 livros só sobre cannabis medicinal. Você pode baixar e virar um especialista e estudar, entendeu? Nós precisamos de gente que entenda. Porque, a princípio, quando ninguém ouviu falar nada, falou, isso aí, Deus me livre. Que isso? A pessoa nem pensa lá, simplesmente rejeita. Aí quando você mostra um caso desse, como esse filme que nós trouxemos, a pessoa, como você viu, começa a mudar, não começa? Porque não tem jeito de você ver um filme desse e não se emocionar. É verdade? Você conversa com a mãe, que o filho tinha 30, 40, 50 convulsões por dia. Ela começa a fazer uso do CBD para o filho. E uma semana depois, 10 dias depois, ele não tem mais nenhuma. Às vezes demora 2 meses, às vezes demora 3, às vezes demora 10 dias. É muito individual o efeito terapêutico. E ele não tem mais nenhuma. Olha como é que muda a vida. E nos pacientes com autismo, com convulsão, as convulsões desaparecem e o próprio comportamento do autismo, não chamava a mãe de mãe, não chamava o pai de pai, começa a chamar, entendeu? Começa a falar eu te amo, começa a ter uma vida social, tem condição de mais tarde ir para a escola. Então isso aí é muito impressionante, gente. A gente tem que ver o lado humano do processo, porque isso é uma coisa que não tem efeito colateral, entendeu? Que não tem perigo, que não vicia. Eu acho que as autoridades têm que parar e pensar o quanto, porque o que interessa é ajudar a família brasileira, não é isso? Isso é que nós estamos querendo, ajudar a família brasileira, porque tem muita gente que está com esses problemas e não sabe o que fazer. Doutor, são inúmeros.